mais um programa Entre Nós. Estamos no Teatro São Luís, em Lisboa, e o nosso convidado é Bernardo Sassetti, pianista e compositor. Bernardo Sassetti, muito obrigada por nos receber aqui, onde está a trabalhar, e parabéns pela sua música. Este tema, de nada, este tema que nós acabámos de ouvir, é um tema lindíssimo, que tem registros muito diferentes. Para usar uma expressão sua, em que tivemos numa conversa prévia, dizia que era um tema muito planante. O que é que isto significa concretamente? Sim, sobretudo, eu acho que é um tema muito que cria várias imagens, sobretudo é um tema construído sobretudo em várias partes, portanto, como foi ouvido, não é? E é sobretudo isso que eu estou um bocadinho à procura na minha música, que é muita liberdade e sobretudo criar o espaço e o tempo para construir melodias e improvisar sobre elas. São, de certa maneira, também evocações, estas partes. Como? Evocações. Evoca sim, completamente. memórias, sentimentos. E sobretudo, sim, esta música tem muita influência na música que é o flamenco. De que gosta particularmente? Gosto muito porque eu trabalhei muito em Espanha desde 1991, que, quer dizer, consegui criar assim uma série de laços muito fortes, não só com os músicos, como também com a música espanhola. Tinha na altura então 21 anos. Esta coisa da música já começou há muitos, muitos anos. Com 9 começou a estudar piano. É uma idade normal, não é nem muito cedo, nem muito tarde para se aprender a tocar piano, pois não? Não, o problema é que eu nunca gostei muito de estudar piano, quer dizer, sobretudo nessa altura. Eu fiquei relativamente fascinado porque o meu irmão Francisco tocava, ainda toca, e é um pianista que eu admiro imenso, e tem uma carreira. Ele está na área da música clássica e a minha mãe também tocava, e todo aquele ambiente familiar e todo aquele ambiente em que também o meu pai nos tentava transmitir o gosto pela música foram de facto fundamentais, e eu atirei-me ao piano. Primeiro comecei por tocar guitarra. Para ser diferente? Não, porque eu, quando tinha para aí 6 ou 7 anos, comecei a gostar imenso, por exemplo, dos Beatles, e ia para a guitarra e tirava os acordes, os meus irmãos ensinavam. Mas depois passei por uma fase em que fiquei fascinado com a viola baixo, veja lá. Fascinado até que ponto? Até ponto nenhum. Não foi muito longe na viola baixo? Não, porque de facto depois disseram-me que, bem, se queres música, vai para o piano, ainda por cima temos um piano em casa. E eu comecei a estudar, mas não de uma forma muito séria. E a música para mim na altura não era naturalmente essencial. O que eu queria era brincar, não é? E queria ter outra profissão, que não esta? Queria, claro. O quê? Bombeiro. Na altura, todas bombeiro. As crianças, claro. Não, eu por acaso acho que nunca pensei muito nisso nessa altura. Mas o que me fez dar acho eu, um passo, portanto, na seriedade em relação à música, foi um professor que eu tive, que é o António Menezes Barbosa. Eu, a partir das suas lições, comecei a perceber realmente a dimensão que tem a música e, sobretudo, a dimensão na expressão musical. O problema é que ele dava-me peças para estudar e eu tinha uma tendência enorme de improvisar sobre elas. Já nessa altura? Sim. Gostava imenso, quer dizer, e nunca gostei muito eu sei ler música, mas nunca gostei muito de me agarrar a uma partitura e tocar as notas que lá estão, apesar de ser, claro, é uma fase fundamental em que nós estamos, no fundo, a começar a lidar com a linguagem musical, não é? Mas teve uma formação clássica?
em música? Mas não, nunca através do conservatório, sempre particular. E com o professor Menés Barbosa, ele às tantas começou a perceber que realmente o que eu queria mesmo era tocar jazz. Ainda por cima, nessa altura, eu ouvi um pianista chamado Bill Evans e a partir daí foi mesmo. Tinha que idade nessa altura? Eu, quando ouvi o Bill Evans, tinha 12 anos ou 13, já não me lembro muito bem. Mas acho que foi... E decidiu, eu quero fazer isto da minha vida? Sim. Foi mais ou menos assim que aconteceu? Foi mais ou menos assim, sim. Fiquei mesmo apanhado por aquela música. Porquê o jazz? Mas porquê? Porque, claro, isso depois as coisas foram evoluindo, não é? Porque, quer dizer, eu na altura nem sequer gostava muito de jazz, mas o que eu costumo referir é que o Bill Evans funciona muito como, portanto, uma ponte que existe entre a música jazz, a música improvisada e a música clássica, ou ao contrário. Porque, e aí também que o Bernardo Sassetti se insere? Sim, cada vez mais. E não só na música clássica, porque eu gosto de muitos tipos de música. Gosto imenso de todos os tipos de música, gosto de muito boa música. Todos os ritmos lusófonos, por exemplo? Tudo. A música africana, adoro música afro-latina, pop, algum pop, gosto imenso. Mas é sobretudo, a minha aprendizagem é sobretudo na área da música clássica e evidentemente o jazz, não é? Que ocupou grande parte. Até por questões familiares, não é assim? Sim, isso sem dúvida, quer dizer, existe uma grande tradição familiar na minha família. O Moreira Jazz Tet, no qual também esteve integrado? Sim, exatamente. Foi a partir do momento em que eu ouvi o Bill Evans, este tal pianista que eu estava a falar. Aos 12 anos? Sim. Eu quis meter-me naquela música e não sabia como. E a minha mãe disse-me, tens de conhecer o tio Bernardo Moreira. E eu fui lá a casa e a partir daí, quer dizer, acho que aquilo para mim foi mesmo o princípio de tudo, porque todos os irmãos estudavam, cada um o seu instrumento. E eles não estudavam clássico, eles estudavam jazz. E estavam a aprender trompete, saxofone, contrabaixo e piano. E eu meti-me lá no meio e, quer dizer, não tive saída. Como é que é mais ou menos uma aula de jazz, em que se estuda jazz? O que é que se estuda? Não me pergunte. Por exemplo, ao piano, já que está ao piano, o que é que se estuda em jazz? O que é que se estuda? Primeiro começa-se por estudar... Bom, é assim, eu tenho muita dificuldade em expressar-me em termos, se quiser, pedagógicos, não é? Porque não tenho grande talento para ensinar por uma razão muito simples. Eu aprendi tudo sozinho. Não poderia reunir também muitos talentos? Não é assim? Está a ser muito simpática. Acha que não tem verdadeiramente talento? Para ensinar? Não, para tocar. Tem um talento. Isso é uma pergunta muito marota. Acha que é fruto unicamente do seu trabalho, da sua dedicação, o resultado que tem obtido? Não, eu acredito sinceramente que tenho talento, mas sobretudo para a área realmente a área do improviso, que quer dizer, sempre foi isso que eu quis fazer. Que aos 17 anos já tinha sido reconhecido. Já era uma grande promessa no campo da improvisação. Pois, mas repare, eu a partir dos 14, 15, 16 anos não fazia absolutamente mais nada, senão eu até cheguei a receber uma carta da escola a dizer que não rendia nada e que adormecia nas aulas. Claro, quer dizer, eu estava obcecado com este tipo de música e passei realmente toda a minha adolescência e o princípio da idade adulta a aprender e a querer aprender sempre, cada vez mais. Então o seu comportamento em casa, com essa altura adolescente e jovem, muito jovem, qual era? Era ouvir e tocar? Era ouvir, o que nós dizemos era pôr discos
discos de jazz e sacar os solos, que é o que nós dizemos, que é, no fundo, a aprendizagem do jazz tem muito a ver com ouvir e copiar. Ao princípio, às tantas, vai-se criando dentro de nós, quer dizer, eu já passei por tantos pianistas que eu não tenho nenhum pianista assim que gosto mais. Gosto muito de todos e gosto sobretudo de coisas de cada um. E de facto nós vamos pondo essa informação toda cá para dentro, de forma a, um dia mais tarde, que eu acho sinceramente que já aconteceu, termos um estilo próprio, quer dizer, e o que é um estilo próprio? Para mim é sentar ao piano e sentir isto que está aqui a ver à minha frente como parte do meu próprio corpo, dentro da música que eu faço, que é tocar com a maior naturalidade do mundo. É evidente que referências, posso lhe dizer aqui, inúmeras. Centenas de referências. Isso é evidente porque não existe músico que não tenha referências. Vai beber várias influências, como disse. Sim, completamente dentro, portanto, toda a aprendizagem. Por exemplo, eu posso lhe falar do Bill Evans, foi o primeiro. E depois o meu tio Bernardo Moreira diz, agora tens que começar a ouvir os que estão para trás. Bud Powell, Duke Ellington, Art Tatum. Quem foi verdadeiramente genial no campo do jazz? Quem foi verdadeiramente genial? Todos estes, quer dizer, todos estes. Não há houve um músico que teve muita influência, sobretudo no jazz que se faz hoje, que é o Miles Davis. O trompetista Miles Davis e o saxofonista John Coltrane. Mas realmente o sumo da linguagem do jazz começou, sem dúvida nenhuma, com o Duke Ellington. Esse grande orquestrador, grande compositor, grande intérprete. Mas existem tantos nomes. Por exemplo, na área do piano, McCoy Tyner é talvez o pianista mais influente. O Herbie Hancock. E depois há inúmeros músicos interessantíssimos para ouvir. O reconhecimento que tem tido, não só em termos do nosso país, mas também internacionalmente, como é que tem funcionado como impulsos na sua carreira? Como é que lida com esse sucesso internacional? Eu não sei se lido, eu simplesmente vou porque eu quero tocar e eu nunca pensei muito... Eu tenho um defeito, eu nunca fiz nada pela minha carreira, a não ser estudar e tocar. Não é isso o fundamental? Isso é que é o fundamental. É o fundamental, quer dizer, é nós concentrarmos naquele caminho. Porque, de facto, para pensarmos na nossa carreira, existem outras pessoas que trabalham. Eu tenho a sorte de trabalhar com pessoas extraordinárias em todo o mundo. Em todo o mundo não, quer dizer, também não exageremos. Sobretudo mas em grande nos Estados parte Unidos, do mundo. Nos Estados Unidos, em Espanha, como já referi, e em Inglaterra. Também na China, teve também já... Sim, mas aí não tenho agente. Agente não, empresários. Mas de qualquer maneira, pronto, as coisas têm corrido bem, sobretudo a partir do momento em que eu dei o salto, eu comecei por ir para a Espanha. E formei um trio com o Zé Eduardo, que estava lá a viver, e um baterista, que é o Steven Keogh, que é um baterista irlandês. E nós convidávamos solistas norte-americanos, sobretudo. E tínhamos um trio que funcionava regularmente. A partir dessa altura aconteceu ir tocar a Londres. E gostei tanto daquele ambiente musical e de facto da diversidade que existe ali. E depois é de facto uma das grandes capitais culturais do mundo. Quer dizer, aqueles museus, aquela cidade é extraordinária. E gostei imenso de Londres e resolvi, depois de fazer a tropa, porque eu entretanto fui para a tropa. Tive que ir para a tropa, sim. Como é que foi esse período, rapidamente? Rapidamente, olha, foi de chorar a rir.
O princípio não, os primeiros 4 meses foram um massacre. Porque, quer dizer, obrigaram-nos a fazer coisas Não alegou que tinha que proteger as suas mãos, nomeadamente? Sim, e isso muitas vezes, as minhas mãos foram muito sacrificadas. A virtude disso mesmo. Mas pronto, quer dizer, eu tinha que fazer aquilo, era obrigado. Depois fiz eu estava no pelotão dos músicos e todos nós fizemos esta coisa é de chorar a rir, porque tivemos que fazer o teste na banda. Como porque era para ver quem é que ia para a fanfarra, tocar cornetim, não é? Ou então quem ia para a banda. E eu entrei para a banda porque eu disse ao sargento de Mor que tocava piano e ele disse, então toca ali naquele piano que está ali ao fundo. Então, era uma coisa extraordinária, porque era um Casio deste tamanho. Daqueles que têm botões com sons de rumba e de foxtrot e não sei aquelas coisas. E eu comecei a tocar naquilo, não sei se está a ver, mas eu tenho uns dedos enormes e fartei-me de esborrachar notas. Mas ele de qualquer maneira disse assim, olha, está bom, vais para a percussão tocar caixa. Então eu passei praticamente um ano a tocar caixa na tropa. Não lhe valeu certamente de muito. Não, valeu. Foi uma experiência boa. Que assimilou certamente. E muitas outras. Teve possibilidade de tocar com pessoas ilustres. Estou a lembrar-me, por exemplo, do Paquito de Rivera. Foi bom essa situação, essa circunstância de ter tocado com ele? O Paquito é um ilustre, mas é de facto uma pessoa... Acessível? É um músico super acessível. É um músico de um humor, de uma forma de estar que realmente é quase viciante, não é? Estar com ele. Passamos o tempo a rir e ele de facto acolheu-me de uma forma extraordinária, porque eu tive ocasião de fazer um concerto com ele pela primeira vez num festival no norte de Portugal, em que o pianista dele não pôde vir porque não tinha visto. E eu, por acaso, conhecia todos os temas do Paquito, sabia-os de cor. E pronto, o concerto correu muitíssimo bem e a partir daí gerou-se ali uma amizade e depois ele convidou-me para ir tocar na Orquestra das Nações Unidas, que ele ficou a tomar conta dessa orquestra depois do Dizzy Gillespie ter morrido. E pronto, quer dizer, acho que foi receia esses eventos, esses acontecimentos, ter que encarar e enfrentar tanta gente ao mesmo tempo? Nunca foi motivo de algum receio? Neste momento eu estou cansado. Na altura estava cheio de vontade de fazer coisas e, quer dizer, eu lembro que estava em Londres e recebi um telefonema, nem sei, claro, telefonaram para cá e deram o telefone onde eu estava em Londres e recebi o telefonema do empresário do Paquito para ir tocar a França. E na altura, quer dizer, é tudo muito rápido, é meter-me no avião, quer dizer, não há tempo para receios. Não há tempo para pensar em nada. Este último trabalho, em parceria com 2 outros músicos, Noturno, é fruto desse cansaço? É porque há uma tónica aqui de nostalgia, o próprio título do trabalho é evocativo. Tem a ver com o seu cansaço, com uma procura de alguns sentimentos um pouco mais recônditos em si? Tem um bocado a ver com a minha última fase, porque eu, entretanto, com a relação com o Paquito de Rivera, meti-me muito nos ritmos afro-latinos, que ainda são fundamentais para mim. O seu trabalho de Salsetti é fruto disso mesmo? O Mundos também. A partir de uma certa altura comecei a perceber, quer dizer, isto não é a minha música, não é definitivamente a minha música. E tive desde o Mundos o Mundos foi gravado há 7 anos. Portanto, tive assim uma fase em que não sabia muito bem para onde é que havia de ir e como estava sempre praticamente no estrangeiro a tocar, nunca tive tempo para pensar no disco que queria fazer. O ano passado surgiu... Porventura, influências mais portuguesas, por exemplo, também, o fado. Tem alguma coisa de fado? Tem muito de fado, mas é o meu fado.
quer dizer, é um fado que não é o fado tradicional, não é? Mas eu nasci e cresci no bairro Alto, portanto alguma coisa cá dentro tenho que ter. O noturno começou por ser o fado, o tema noturno. E o que acontece é que eu cheguei a uma fase em que realmente resolvi parar e pensar naquilo que queria mesmo fazer, o que é que eu gosto de tocar realmente. E foi fantástico porque este trio é assim o grupo com o qual eu gosto mais de tocar em trio. E este disco surgiu naturalmente e essa onda melancólica que referiu tem tudo a ver comigo, porque eu gosto de encontrar o espaço e o tempo na música e gosto de encontrar os silêncios. E de facto aprendi isso com os grandes mestres da música clássica em termos de composição e também na intenção que quer dar a cada nota. Quer dizer, é muito simples no jazz e sobretudo na música improvisada tocar notas. É a coisa mais fácil. O problema é saber se essas notas têm intenção e dizem alguma coisa ou não. E é isso que eu estou à procura. Bernardo Sassetti, muito obrigada por ter aceito o convite e votos de boa música. Obrigadíssimo. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada também a si por ter estado connosco. Espero que tenha gostado deste programa. Vamos agora terminar com a interpretação de 2 temas de Bernardo Sassetti deste álbum Noturno, Sonho dos Outros e Reflexos. E eu continuo a aguardar as suas mensagens, que poderá obviamente enviar para o nosso e-mail entre nós, @univ-ab.pt. A equipa do Entre Nós despede-se. Até ao próximo programa.